Todos, vamos à nossa pequena meditação da manhã, né? Hoje, se eu não estou enganado, é o item número 3, problemas e desafios, êxito e fracasso. Certo? É esse capítulo, né? Para que a gente tenha tranquilidade e a considerada e chamada saúde integral, é preciso que exista em nossa natureza muito mais do que a saúde física apenas, né? Muito mais do que a saúde dos órgãos, a ausência de doenças. Em primeiro plano, dizem os amigos espirituais, é importante que haja um estado de satisfação íntima. A satisfação responde pela nossa euforia, pela nossa alegria. Uma pessoa satisfeita, ela está naturalmente equilibrada. Ela está mais serena, mais tranquilizada, automaticamente mais pronta para os enfrentamentos. Agora, quando a pessoa está insatisfeita, a insatisfação traz uma série de efeitos colaterais. Traz a tristeza, traz a amargura, traz o desinteresse pela vida, traz a análise estreita de que nada vai dar certo, de que a vida não tem sentido, de que as coisas não são como a gente gostaria que fosse, então a gente é infeliz por causa disso. E na verdade não é isso que acontece, né? A gente não é infeliz porque as coisas não acontecem como a gente gostaria que elas acontecessem, mas porque nós não conseguimos compreender as nossas necessidades, compreender a vida que temos. E perceber que, como nós colocamos na prece, que algumas dificuldades são desafios de crescimento, para fazer a gente mudar sentimento, né? Na verdade, os desafios são para fazer a gente trabalhar sentimento. Então nós trabalhamos muito com aquela coisa, eu tive êxito ou eu sou um fracassado. E na verdade não é assim, né? Êxito e fracasso faz parte de uma análise muito superficial da visão que a gente tem das coisas. Ninguém é exitoso ou fracassado. Nós caminhamos dentre uma programação que a gente fez, com vários desafios, com vários problemas, com vários enfrentamentos. Mas é o estado interior que a gente se encontra que faz a gente analisar as coisas como boas ou ruins, como fracassos, como êxito, né? E o estado de satisfação é quando a pessoa compreende a condição que ela está. Se você compreende, por mais difícil, por mais complexa, por mais problemática seja a situação, você está satisfeito. Porque a satisfação é uma tranquilidade de alma, né? É um estado de tranquilidade. Então, a Joana coloca que o estado normal da criatura é o de saúde. Mas só que a saúde, como nós compreendemos, é a ausência de doenças, propriamente, né? Quando a pessoa passa períodos sem ter nenhuma doença, nem mental, nem emocional, nem física, né? Ela diz assim, no qual o bem-estar e o equilíbrio proporcionam um clima respirável de satisfação. Então, quando a pessoa está num quadro de satisfação, ela está saudável. Nem sempre quem tem saúde, propriamente, na visão humana, está satisfeita. Tem muita gente que não tem nenhuma doença, propriamente, mas é insatisfeita. Passa pela vida experimentando estados de almas de profunda amargura, de muita dificuldade. Então, esse é o conceito humano de saúde, né? Que tudo estaria bem. Mas, na verdade, se a pessoa não está satisfeita, se ela não está num clima de satisfação íntima, para ela, o estado de ausência de doença não quer dizer nada, porque ela continua atormentada e sofrendo muito mais do que muita gente que tem doença. Às vezes tem a pessoa que tem uma doença crônica, é mais feliz do que ela. A pessoa tem um interesse pela vida, tem a alegria de viver, né? A gente se prende muito a problemas e situações que vão absorvendo a nossa alegria ao longo do caminho e vão nos tornando insatisfeitos, né? E uma dos nossos problemas mais graves que faz a gente ter dificuldade é o interrelacionamento humano, né? É a nossa relação com o ser humano. Essa é a mais complexa, porque dela advenha a maioria das nossas insatisfações. Porque ninguém é exatamente como nós gostaríamos que fosse. E ninguém vai reagir exatamente como nós gostaríamos que reagisse. Porque cada pessoa é um universo à parte. Tem a sua própria relação com a vida, seu próprio entendimento.
Só que a gente acha que a gente é infeliz porque está insatisfeito com a nossa relação com o outro. Não é. Os Espíritos dizem que a gente é infeliz porque está insatisfeito consigo mesmo. Não está pleno com os seus próprios sentimentos. Então, como eu estou insatisfeito comigo mesmo, né, então o que acontece? Eu desgosto da vida, que foi o que nós colocamos na palestra de domingo, né? É o estado de desgosto, a pessoa fica desgostosa. Aí ela fala, eu estou desgostoso com fulano. Na verdade, não é com fulano. Ele está desgostoso com ele mesmo. A sua análise a respeito da própria vida é uma análise estreita e pequena, de fracassado, de, né? Eu sou um sofredor, nada dá certo, as coisas não caminham para mim, estou desgostoso da vida. Não, ele está desgostoso da postura que interiormente ele está tomando diante da sua própria vida. Os problemas, a gente vai enfrentá-los a vida inteira. A Terra é um mundo de provas e expiações. Se você resolver todos os problemas que agora, nesse momento, você acredita que os tem, daqui a um pouco você tem outros problemas. Vai aparecer outros. Por quê? Porque a gente está aqui para a resolução de problemas, que é para aprender a lidar com a gente mesmo, desenvolver sentimento em primeiro plano. O nosso sentimento é o que faz a gente ficar, muitas vezes, num estado depauperado de saúde emocional, né? Então, que é o quadro de insatisfação. A satisfação, então, seria a nossa realização interior e não exterior, que não está vinculado a dinheiro, a pessoas, a situações, a nada que a gente possa buscar aqui fora, mas a algo que a gente tem que buscar dentro da gente mesmo. As almas mais felizes que passaram pela Terra não tinham nada, e muito menos alguém, inclusive, para dividir um espaço de vida, e muito menos um lugar deles próprios, que eram materialmente deles, que dizia, um documento que isso aqui é meu, pertence a mim. Nada, não tiveram nada, absolutamente de fora, mas tinham tudo por dentro. Uma relação humana só é feliz quando você vai para essa relação sem esperar nada. Nada, nada, nada. Quando você não precisa receber nada de ninguém, mas quando você está pronto para doar alguma coisa, aí a sua relação humana é boa. Porque a forma como os outros lidam com os seus sentimentos é um problema deles. Agora, a forma como nós lidamos com os nossos é que faz a gente desditoso ou não, que faz a gente satisfeito ou insatisfeito. Então, a maneira como eu lido com os meus sentimentos é que faz a minha vida eu ter uma saúde integral ou não, emocional, espiritual. Então, a gente tem muitas vezes aquela coisa de achar que a gente não está bem porque falta alguma coisa. Não, está faltando alguma coisa para mim. E a gente procura nas pessoas, procura nas coisas, procura em situações, procura, né? É porque eu tenho isso, porque está faltando aquilo. Se eu resolvesse aquele problema que me atormenta. Não é o problema que nos atormenta. Nós nos atormentamos com o problema, com aquele desafio. A gente entra em quadro de profunda aflição por causa daquela situação. É a gente que entra, não é o problema, não é as pessoas, né? Então, nós não dependemos de nada que é de fora para resolver o que está por dentro, né? Porque a resolução de qualquer coisa que nos possa trazer plenitude, saúde interior, paz interior, é justamente os procedimentos que nós tomamos em relação a nós mesmos, aos nossos próprios sentimentos. É o nosso sentimento que alinha a gente no campo da satisfação ou da insatisfação. O homem insatisfeito é uma pessoa infeliz. Por quê? Porque o que é insatisfação? Falta de alguma coisa. E normalmente a gente acha que essa coisa é exterior. Na verdade não é. É interior. A pessoa fala, eu estou carregando um peso maior do que alguém pode suportar. No Evangelho segundo o Espiritismo diz que Deus não coloca fardos mais pesados nos ombros do que a gente pode suportar. Então não é acima das nossas forças. O problema é que nós não conseguimos mobilizar essa força divina que a gente tem em nós para poder caminhar com aquele problema. Por uma série de sentimentos equivocados que a gente tem, dentre eles a vaidade. A pessoa pensa que a vaidade é só questão da roupa, né? Do jeito de se vestir. A vaidade não. A vaidade é a gente achar, né, junto com o egoísmo, que as coisas têm que acontecerem como a gente quer, né? As pessoas têm que me tratar do jeito que eu quero.
É uma vaidade isso. Porque na verdade a gente acha que sendo tratado do jeito que a gente gostaria que fosse tratado, a gente fica bem, né? Fica tranquilo. Vai adquirir intimamente um clima de satisfação. Não. A gente adquire um clima de relativa tranquilidade por um tempo. E esse clima rapidamente vai declinar. Porque o que vem de fora não pode fazer nada por nós, por dentro. Então, é a mudança de interpretação dos meus sentimentos, das minhas exigências, né? Voltamos a uma outra palavra aqui. As exigências que nós fazemos para a nossa tranquilidade interior, elas não são reais. Quem exige não está pronto para ser feliz ainda. Essa doeu, né? Essa doeu. Quem exige não está pronto ainda para ser feliz. Não edita não, ele deixa assim. Então, como fica a nossa autorrealização, a nossa autoplanificação? Se a gente compreender os mecanismos da vida, que são mecanismos que agem a nosso benefício, ou seja, a vida, ela concorre para a nossa felicidade. A gente anda na contramão. A vida vem apresentando umas coisas e a gente vai embora exigindo outras. E passa um pelo outro e não tem jeito. Nunca se encontra, né? A gente tem que andar na mesma mão da vida. A vida está vindo e a gente vai junto com ela. Fala, então, são esses mecanismos aqui que é para minha tranquilidade e felicidade, então eu vou acompanhá-los, né? Porque, como a gente aprendeu, né? Mesmo que todas as nossas vontades fossem satisfeitas, nem por isso a gente seria um minuto mais feliz. Não seria. Aquela relativa satisfação que a gente tem por ter as coisas atendidas num determinado período e como a gente quer, aquilo passa muito rápido. Passa muito rápido, porque vem outras exigências. Como o nosso sentimento ele está em transformação, ele vai exigir outras formas de compensação, porque aquelas já passou, já esgotou, né? É como a pessoa que usa o alcoólico, que usa a droga. Ele toma, daí um pouco ele tem necessidade de tomar de novo, aí um pouco uma mais forte ainda, né? Por que algumas pessoas se embriagam, bebem até se embriagar e cair? Porque só aquele primeiro copo que ele toma não adianta. Ele toma, sente necessidade de mais. Passou aquele período de efusão, né, da explosão daquelas sensações que o álcool traz, ele mais um pouco, e mais um pouco, mais um pouco, até sentir-se anestesiado completamente e apagar. Quando acorda, né, aí vem a ressaca, né? Ou seja, o mal-estar, aquela coisa toda que a bebida provoca, mostrando pra gente, né, o mal-estar que a gente experimenta logo após a qualquer tipo de ação que a gente faz deslocadamente. Aquele mal-estar é um aviso de que o caminho não é por aí, de que está errado, né? De que está errado. Eu vou afogar minhas mágoas no copo. Quem dera fosse, né? Seria tão fácil resolver os problemas, né? Afogaria todos os problemas no copo, né? Aí não precisaria nem copo, a gente arrumar um tambor para enfiar a cabeça dentro, né? Para afogar de uma vez, né? Afoga, né? Porque aí morre, deixa todos os problemas aqui e vai para lá, com o efeito moral deles, né? Então ninguém afoga mágoas no copo, gente. Não existe isso. Não existe. O copo traz mais problema ainda porque traz culpa depois. Traz a culpa. E a culpa é terrível, né? A culpa é um bichinho que corrói por dentro assim, vai deixando a gente cada vez mais atormentado. Não faz bem, não beneficia, né? Nenhuma fuga vai trazer a gente a tranquilidade que a gente quer. O enfrentamento, sim. A renúncia, sim, né? Nesse processo de satisfação íntima, é irônico dizer, né? Mas a renúncia é a primeira decisão que a gente precisa tomar. A renúncia. Nós não estamos acostumados a renunciar. A renunciar a quê? A satisfação de querer que as coisas sejam como a gente gostaria que fosse, né? Nessa dificuldade de renunciar a isso, a gente prossegue infeliz.
prossegue aflito, prossegue sofrendo. As coisas têm um tempo para acontecer, se tiverem que acontecer, como a gente imagina que elas devam acontecer. Porque cada coisa segue o seu curso de acordo com as nossas necessidades espirituais. Nós viemos à Terra para uma programação muito própria, nossa, que não está fundamentada na vida de ninguém, em situação nenhuma. É nossa. O que nos acontece nos diz respeito, diretamente. A gente pode até complicar as coisas aqui, com alguns procedimentos, mas também pode consertar, pode mudar, pode melhorar, não há problema nenhum. A vida é um eterno trabalho de modificação. A gente pode ir consertando, arrumando, mas a nossa vida, ela nos diz respeito. Nós trazemos uma necessidade única, individual, própria, que não diz respeito a ninguém. As pessoas concorrem para a realização da nossa obra íntima, assim tanto quanto nós concorremos para a realização das obras delas, porque temos vidas entrelaçadas. Nossas vidas estão entrelaçadas com as pessoas, porque não vivemos sozinhos ao longo do tempo. A gente vem reencarnando há muitas encarnações juntos com as mesmas pessoas que nós estamos hoje. Alguma outra é alguém diferente que veio, mas também não caiu de paraquedas não, faz parte das nossas escolhas, das nossas buscas, das nossas ilusões, né? Muitas vezes a gente não tem programação para algumas coisas, mas iludidos a gente corre atrás. A nossa sensualidade, a nossa cupidez, as nossas paixões, faz a gente muitas vezes sair da trajetória principal e ir para os desvios. E ali a gente encontra afinidades que não são compromissos, depois passam a ser. Depois que a gente se envolve, passa a ser. Aí vira compromisso. Por quê? Porque vinculou o sentimento, né? As aventuras no sentido afetivo são perigosas. Por quê? Porque com cada uma pessoa que você tiver uma aventura, você se ligou a ela. Você está irremediavelmente vinculado àquela pessoa. O teu sentimento vinculou-se a ela. Em algum momento do tempo, nós vamos ter que resolver isso. Por isso é que, né, as aventuras não valem a pena, né? Não valem a pena. É melhor esperar a trajetória natural da vida dentro de uma busca contínua e tranquila. A gente vai encontrar no caminho aqueles que estão entrelaçados conosco, que fazem parte dessa teia benévola, né, que Deus faz, ligando a gente um ao outro, para que a gente possa crescer, progredir, evoluir. Dentro disso, apesar dos problemas, tem saúde. Isso é saúde. Por quê? Porque é a vivência não de uma expectativa, mas de uma realidade. Então a gente vai convivendo com as pessoas, nós estamos entrelaçados, ligados. Uma grande teia, boa, né? Uma teia boa. A gente pode criar uma ruim saindo desse projeto para as aventuras, né? Aquelas pessoas que dizem assim, eu estou decepcionado mesmo, então agora eu vou chutar o balde. Não faça isso. Depois você vai ter que ir lá arrumar o balde de novo, vai ter que ir lá botar o balde no lugar outra vez, né? Pode desamassar ele, porque amassou, né? Não chuta o balde, não. O pau da barraca também não pode. A barraca cai em cima de você. Aí você vai ter que levantar, arrumar essa barraca. Então não compensa, né? Então esse clima de renúncia é muito complexo, porque a gente não está pronto para renunciar. Muitas vezes, parte das coisas que a gente quer, a gente gostaria, não é possível. Por quê? Porque nós temos uma programação própria, um processo próprio para viver, cada um com o seu. Embora tenhamos maridos, filhos, irmãos, amigos, companheiros, seja quem for que esteja conosco, a gente não pertence ao outro, o outro não nos pertence. Pais, maridos, esposas, filhos, mães, ninguém pertence um ao outro. Nós estamos juntos, é muito diferente. Estamos caminhando na mesma rota, mas não pertencemos, nenhum pertence a ninguém, ninguém pertence a ninguém. Estamos ali, trabalhando o sentimento, aprendendo, né? Nós colocamos os sentimentos em comum porque temos necessidades reencarnatórias para isso. Cada um trouxe a sua necessidade e muitas dessas necessidades passam pela vida do outro, porque é com quem a gente tem os nossos acertos e também o nosso aprendizado. E a gente vai aprendendo junto, né? A vida vai propiciando isso. E aí a gente vai tendo, ao longo do tempo, um estado que a Joana coloca de autorrealização, autoplanificação, que não vem
dos chamados sucessos que a gente quer ter, mas vem de uma tranquilidade íntima de estar fazendo o que deve, muitas vezes chorando, entre lágrimas, mas fazendo o que deve, não fazendo o que a gente quer. Porque às vezes a gente está sorrindo fazendo o que quer, mas fazendo o que não deve. E aí, nesse sorrindo, fazendo o que não deve, as lágrimas, os sorrisos de hoje serão o quê? As lágrimas de amanhã. Então não tem jeito, então melhor não, né? Melhor é o caminho que a gente já está, a trajetória. E Deus compreende a gente, claro, a gente não está condenado porque erra, não está condenado porque se engana, não está condenado, nós somos convidados a retomar sempre o caminho. Deus convida sempre, olha, volta para cá, essa aqui é a tua trajetória, vem aqui, vamos caminhar de novo, vamos por aqui é o nosso caminho. Aqui tem vida, aí não tem, não vai para aí não, que aí não tem vida, aí tem morte. Porque pior do que a morte física é a morte moral, né? Crava na gente consequências que vão doer muito depois. Então melhor é voltar, vem cá, vamos por esse caminho aqui. E a renúncia é muito complexa porque ela se aplica a tudo, né? A gente quer as coisas do nosso tempo, do nosso jeito, é agora, e não funciona assim. A renúncia é a aceitação com compreensão de que Deus está permitindo que nós passamos a nossa trajetória na Terra no nosso tempo, no tempo que a gente precisa, fazendo as coisas que a gente deve. E nem sempre aquilo que a gente quer, né? Então não vai ser sempre como a gente quer. A saúde, então, ela coloca aqui, seria, portanto, um fenômeno natural. Não fosse as nossas heranças, uma série de heranças que a gente traz, né? Genéticas, psicossociais, ocorrências familiares no lar, os caminhos difíceis que a gente vai percorrendo. Então, esses caminhos, só que esses caminhos fazem parte, né, da nossa vida material também, as dificuldades materiais, tudo faz parte do quê? Dessa trajetória que a gente vai aprendendo. É uma escola, nós estamos aprendendo, né? E estes desafios, né, até então, era considerado pela psiquiatria, pela psicologia, pela ciência, que a saúde era apenas um estado de equilíbrio, né, emocional e equilíbrio dos órgãos, ou seja, não tivesse nenhuma doença instalada em nós. Quando na verdade não é isso, né? A saúde verdadeiramente pode existir inclusive em quem aparentemente não tem a saúde. Você olha para a pessoa, ela tem uma doença física, mas ela é saudável. É uma pessoa feliz, uma pessoa serena. Eu não estou ouvindo, tá? Sim, dificuldades de relacionamento, né? Tem. Exatamente. Se a gente não consegue lidar bem com isso, né? A gente começa a ficar doente. Em todos os sentidos, fisicamente, psicologicamente, né? Esses distúrbios que vão acontecendo no caminho, eles são as heranças do passado, que são colocadas juntas, né, para a sua resolução. Então, na família, a gente encontra uma série de desafios, né, desafios com filhos, com esposa, com marido, com irmãos. É uma série de problemas que você encontra na família, que são desafios. Aí entra, então, também a renúncia, né? Doenças do corpo físico também. Doenças morais, emocionais, espirituais. Uma pessoa pode, por exemplo, se degradar, né, se degenerar moralmente por um enfrentamento na família. Não conseguindo lidar bem com uma situação, ela pode chutar o balde e perder o rumo existencial dela em vícios e comportamentos fora do lar, porque não consegue conviver com, né? Ela acha que ela tem que buscar uma compensação. E aí ela sai ou culpar alguém. Aí ela vai dar um jeito de transferir isso, né? Como a gente colocou, essa saúde que a gente busca é um estado de satisfação interior, né? Não está em ninguém, em nada que a gente procura, né? A chuva hoje está
vai dificultar ouvir um pouco ainda. A Joana coloca assim, ó, é muito interessante isso aqui, ó. Considerando o ser apenas como uma máquina, teríamos a vida sem finalidade nem objetivo. Então, se a gente fosse apenas uma máquina programada para cumprir uma programação, a nossa vida não teria sentido. Mas é justamente porque a gente sente, pensa, tem vontade, tem desejos, tem sentimentos, é que a gente não é uma máquina, é que a vida tem um objetivo. E esse objetivo é justamente o de a gente buscar o estado de planificação interior o maior que a gente puder. Né? E isso a gente vai aprendendo no caminho, cultivando os bons valores, né? Cultivando a paciência, a compreensão, a tolerância. E nesse que nós estamos trabalhando, né? A renúncia, que é muito valiosa. A renúncia é um sentimento muito valioso, mas pouco conhecido de qualquer um de nós. Nenhum de nós está preparado para renunciar. A gente não está preparado. Muitas vezes, o que a gente diz ser renúncia, não é renúncia. São efeitos de uma situação que a gente não pode fazer nada para mudar ela. Mas se pudesse, né, se a gente pudesse, a gente não é do jeito que a gente quer, porque a gente não pode. Mas se pudesse, seria do jeito que a gente quer. A gente torceria, né, o bigode lá e mudaria o negócio, né? Mas então não é renúncia. A renúncia é o profundo respeito, né, pela vontade, pelo desejo, pelos sentimentos dos outros, pela naturalidade das ocorrências que acontecem, a gente se moldando a elas sem revolta. Né? Dos diagnósticos da renúncia, né? Quando a pessoa está em renúncia. Quem tem renúncia não tem revolta. Não tem revolta. Se tem revolta, não tem renúncia. Se eu me revolto, né? Se eu não consigo superar uma situação, não estou renunciando. Né? Quantas vezes a gente fica uma vida inteira patinando em cima de um sentimento, de coisas que aconteceram, de ocorrências que se passaram e a gente não deixa para trás. A gente não renuncia à satisfação de que aquilo não aconteceu como nós gostaríamos que fosse. E por isso a gente guarda mágoas, guarda ressentimentos, é revoltado, mas para as pessoas a gente tem uma aparência normal. Só que imiscuído nas nossas pequenas atitudes, a gente manifesta essa revolta. Em pequenas coisas a gente vai transferindo essa revolta. Né? Tem gente, por exemplo, se houver alguma semelhança aqui, né? Se houver uma coincidência aqui é uma mera... Né? Tem gente, por exemplo, que não arruma o quarto, não arruma o lugar onde fica. Entendeu? Você sabe por quê? É uma maneira da pessoa protestar contra a situação que ela não aceita. Eu não quero viver aqui. Então o que eu vou fazer? Ah, eu sou obrigado a viver aqui? Então tá bom. Então vai ser do meu jeito. Você viu? Eu estou dando um exemplo assim, o mais rasteiro possível. Para mostrar para vocês que a revolta, ela sai em pequenas situações, imiscuída em pequenas atitudes que a gente não percebe, a gente acha que é normal. Também. O adolescente também. Esse negócio de que adolescente é bagunçado, isso é conversa. Eu conheço muitos adolescentes que são organizadíssimos, que têm as coisas tudo no lugar, tudo arrumado. Né? Agora, quando isso vai com o adulto, né, com a pessoa já mais adulta, aí a coisa complica. Porque a pessoa fala assim, não, eu não quero viver aqui, eu não gosto daqui. Eu queria estar em outro lugar. Então tá bom. Então, pelo fato de não poder, o que a pessoa fala? Então vai ser do meu jeito. Aí chega, faz assim com o sapato pra lá, né? Arranca a roupa e vap, joga lá. Né? Pendura na porta do guarda-roupa, joga. Cai no chão, não pega. Eu acho que eu sou neurótico, porque se eu passar e derrubar uma toalha, eu tenho que voltar e catar, porque senão eu não vou fazer outra coisa, senão pensar na toalha que caiu no chão. Tem que voltar lá, catar a toalha, pôr lá no cabideiro, porque senão eu não vou conseguir fazer nada. Mas vou eu de volta lá arrumar a toalha. Se eu passar, bater e derrubar alguma coisa, eu tenho que ir lá. Não é. Não é toque. Toda vez que eu passo ali, e olha, toda vez que eu largo, eu tropeço naquilo que eu derrubei.
Outro dia eu tirei o chinelo e deixei ele no tapete no pé da minha cama. Porque eu sempre tiro o chinelo, coloco no armário, né? E deixo o sapato ali do lado, que é o que eu estou usando, tá? E toda hora que eu passava, pisava no chinelo e tropeçava. Eu falei assim, eu vou acabar caindo, pisando nesse chinelo. Catei o chinelo, botei lá no armário. Né? Claro que a neurose, a pessoa pode desenvolver uma neurose que não tem nada a ver com isso que eu estou falando. Eu estou dizendo da transferência que a gente pode fazer. Por isso que eu disse que alguma semelhança aí, né, é mera coincidência. Porque pode acontecer de não ter nada disso. Não estou dizendo que todo mundo que larga alguma coisa bagunçado tá nesse processo da revolta. Não é isso. Eu estou dizendo que esse é um dos mecanismos de fuga da revolta, da não renúncia. Então, já que eu tenho que as coisas têm que ser como tem que ser, e eu não posso mudar elas, então vai ser do meu jeito. Olha só o que a gente faz. Só que olha só, o que acontece? Se tem que ser do meu jeito, a vida fala, então tá bom. Então, enquanto você não entrar no processo da renúncia, não diminuir as suas exigências e não se sentir satisfeito com a vida que tem, com compreensão, enquanto você não entrar nesse processo, a sua existência não vai caminhar. Você não vai prosseguir. Por quê? Porque se tem um sentimento que eu preciso aprender, e eu estou no exato momento do exercício desse sentimento, se eu não aprendi, eu não prossigo. Não tem como prosseguir assim. Por quê? Porque a vida, as etapas existenciais são para desenvolver sentimentos. Para que a gente aprenda o sentimento. Todas as ocorrências que acontecem na nossa vida é para desenvolver um sentimento. Se não está tendo efeito, a vida trava ali. Trava naquele processo. Mesmo que outras coisas aconteçam e que eu me sinta aparentemente realizado em outras coisas, aquela pendência fica e fica me atormentando. Então é preciso, né, a renúncia é o entendimento das coisas. Ninguém é vítima. Nós não somos vítima porque as coisas não estão como a gente gostaria que fosse. Ninguém é vítima. Existe uma lei maior, divina, abençoada, perfeita de Deus, que chama lei de causa. E não é defeito não, viu? É efeito mesmo. Né? Causa e defeito não tem defeito, é perfeita. É uma lei de causa e efeito. Ou seja, nada está acontecendo conosco que não tenha profundamente a ver com a nossa vida. No tempo, não é agora. Então não precisa se revoltar. Né? E muitas coisas não dependem só da nossa vontade. Tem coisas que vão acontecer à volta de nós que não dependem de nós, inclusive. Depende de outras pessoas, depende de outras coisas. Agora, quando a gente se aflige, se revolta em relação a essas situações, significa que o nosso orgulho está exacerbado e a gente não está compreendendo que aquele momento é um momento de superação de sentimentos nossos. Mas por que a pessoa fez isso comigo? Ela não fez isso com você, ela fez o que fez. Eu, com o meu sentimento, não estou conseguindo lidar com o que ela criou. Então sou eu que não estou conseguindo lidar, não é o outro. A forma como as pessoas agem para conosco ou com a vida é problema delas, mas a maneira como eu lido com aquilo que eu recebo é problema meu. Aí é o X da questão lá, da equação ali para resolver, porque aí o problema é meu. Sou eu que não estou lidando bem com a situação, o meu sentimento não está permitindo que eu compreenda aquele momento meu de aprendizado. Né? Eu não estou aprendendo, não estou conseguindo entender o momento de aprendizado. É um aprendizado. Toda dificuldade, toda problemática que a vida apresenta, principalmente quando não depende de nós, das nossas ações, é um momento de grande aprendizado. Será que a gente está conseguindo aprender? A revolta, aí eu venho para cá, né? Aí eu não consigo renunciar. Não quero. Eu quero que as coisas fossem como eu queria que fosse. Então, tem as exigências. Renúncia não existe. Se não existe, naturalmente a pessoa que não renuncia cai na revolta. Não tem alternativa, mesmo que ela disfarce. Mesmo que ela disfarce isso de muitas formas. E a revolta depois, as atitudes nossas, elas são vazões para a nossa revolta. Ela sai de alguma forma, como eu brinquei com vocês agora há pouco, né? Aí a pessoa fala assim, bom, eu tenho que morar aqui, então eu não vou arrumar meu quarto, vai ficar tudo bagunçado. Será que vai ficar do jeito que eu quero? Então vai ser do meu jeito. E aí a gente vai, e não é só isso, né? Aí a gente trata também as pessoas, muitas vezes, do jeito que a gente quer. Ó, se você quiser, vai ser assim. É assim que eu sou e acabou. Aí eu trato os outros de uma maneira que mostra naturalmente a minha revolta. Né?
E uma das pessoas que sofre muito com isso, pai e mãe. Pai e mãe são os primeiros que a gente derruba toda a nossa... Ou as pessoas que a gente ama, os mais próximos, né? Quem está mais perto da gente. A gente derruba sobre ele, derrama sobre ele a nossa revolta, a nossa falta de renúncia. Como a gente não pode ter as nossas exigências atendidas, então, a nossa falta de saúde integral faz com que a gente derrame a nossa revolta nas mínimas atitudes à nossa volta. E aí, como fica? Aí a gente não é mais feliz por isso, a gente sofre, porque instala-se o quê? A culpa. A gente sabe que está errado. E a culpa faz a gente sofrer duplamente. Sofre o efeito do problema, mais o efeito da consciência por causa da culpa. Né? Então, qualquer processo em que a gente esteja, o primeiro passo que a gente precisa dar, a renúncia, né? É o meu momento de renunciar. As coisas não estão como eu queria, não aconteceram como eu imaginei que fosse, decepções, muitas coisas vão acontecendo à volta. Isso é treino de sentimento. Quando essas coisas começam a se encadear, significa que há sentimentos que eu preciso trabalhar. Tem alguma coisa dentro de mim que não está bem, mesmo que eu não estou identificando. Eu tenho que trabalhar. Humildade, né? Reduzir a minha vaidade íntima, não exterior, mas aquela vaidade de achar que tudo, né, tinha que ser como a gente gostaria que fosse, né? Que as pessoas deveriam nos tratar como nós queríamos que elas nos tratassem. Isso é vaidade. No amor pleno, como ensinou Jesus, a gente doa sem esperar retribuição. E, inclusive, convive com as consequências daquilo que o outro criou. Porque se uma coisa me atinge, é porque me diz respeito. Nada que vai nos atingir diz respeito ao outro. Não, eu estou passando por isso porque fulano criou isso para mim. Não. Tudo que acontecer comigo me diz respeito. Ou então não existe Deus e nem justiça. Muito menos amor. Jesus disse que Deus é justo e bom. 2 atributos da lei divina, justiça e bondade. E Jesus falou uma coisa sublime a respeito de Deus. Uma coisa que a gente fala com o coração cheio de alegria. Deus é Pai. Se vós, quando os vossos filhos pedirem um pedaço de pão, você dá uma serpente? Disse Jesus. Quando um filho te pedir um peixe, você dá uma pedra? Se vós que sois maus e imperfeitos, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial que está nos céus. Então, se alguma coisa nos alcança, de forma nenhuma Deus está tentando punir a gente por nada. Não tem nada a ver. Né? Justiça e bondade. Então, qualquer coisa que aconteça à minha volta, que me atinja diretamente, tem a ver com alguma coisa que eu preciso trabalhar dentro do meu sentimento. Do meu sentimento. Eu não posso ficar buscando explicações nas atitudes do outro. Preciso questionar. O que é que está acontecendo comigo? Como eu vivi nos últimos tempos? Como eu conduzi a minha vida? Como eu lidei com os meus sentimentos nesse tempo todo? Por exemplo, o egoísmo tem um efeito corrosivo como um ácido. O que é o egoísmo? É a gente viver uma vida voltada para a gente mesmo. Só para os nossos sentimentos, para as nossas coisas, do jeito que a gente gostaria, sem se preocupar que existe problema no mundo, que existe necessidade dos outros. O egoísmo tem um efeito corrosivo no sentimento. Ele vai corroendo o sentimento. Chega uma hora que a vida convida a gente a mudar isso. Então, naturalmente, isso chega de que forma? Não, nem sempre doença, desafios. E às vezes esse desafio vem dos outros. As pessoas que estão conosco começam a se comportar ou ter dificuldades que nos alcançam diretamente, para trabalhar sentimento nosso, para trabalhar a nossa natureza. Né? Pode vir com uma dificuldade material, que tem como necessidade trabalhar sentimento. Então, deu para perceber como a renúncia é importante? Então a renúncia não é a gente abrir mão da nossa... Ela está se apresentando como um aprendizado. Eu posso melhorar o que eu estou passando? Posso, mas eu não posso me revoltar. Porque se eu me revoltar contra a situação que eu estou vivendo, isso demonstra que eu não estou tendo as minhas exigências atendidas e eu estou num clima de insatisfação íntima muito grande. Mas essa insatisfação não é por nada que está me acontecendo, é por mim mesmo, é por causa dos meus sentimentos. Há alguma coisa que a lei divina está tentando me mostrar. Olha, você precisa trabalhar. Dentro da bondade de Deus, você precisa trabalhar os teus sentimentos. Então, alguma coisa aí que precisa ser elaborada, modificada. E pensar nisso dói. A gente não quer pensar nisso. Porque a gente quer sempre encontrar
uma justificativa nas atitudes dos outros. Mas, gente, se nos alcança, diz respeito a nós mesmos. Qualquer coisa que nos alcance nos diz respeito. Pode falar. Uma observação de uma pergunta. A observação que você é uma exceção. Que não existe nada mais bagunçado que o quarto do seu Deus. A pergunta, pelo que você disse, da renúncia, está me parecendo aí, é muito tênue entre renúncia e resignação. Sobre o ponto de vista espírita, só está ali mais ou menos ou não? Elas se confundem, a renúncia e a resignação se confundem. O resignado é o compreensivo, assim como aquele que renuncia também é compreensivo, né? A renúncia é o entendimento da situação. A pessoa entende que ela naquele momento não pode ter aquela vontade dela atendida como ela quer. E renunciar é deixar de exigir. Enquanto que resignar é compreender o que você está passando. Você está passando por uma situação, o resignado é aquele que luta sem sofrer enquanto luta, né? Luta com compreensão. E o renunciante é aquele que deixa de fazer exigências. Deixa de fazer exigências. É aceitação, mas não aquela aceitação passiva. É uma aceitação com luta, com trabalho, com movimento, né? Porque quando tem gente que diz assim, o Espiritismo prega a acomodação. Não é verdade. Renúncia e resignação não são acomodações. São estados de entendimento interior, que é muito diferente. Eu entendo o porquê das coisas. Porque entendo, não sofro. Ou não sofro tanto quanto alguém que não entende. Porque a gente também tem limites. Nós também somos limitados. E é claro que alguma coisa a gente vai sofrer, não vai ter jeito. A gente não vai conseguir trabalhar aquilo como a gente gostaria que fosse. Mas a gente vai fazer um esforço para isso, né? Sem revolta, né? Então o resignado compreende a situação, caminha bem por ela, sem sofrimento. Ele caminha bem. Às vezes até chora, mas não se revolta contra a situação em si. E o resignado, ou melhor, o renunciante, não faz exigências. É o que nós precisamos aprender. Parar de exigir as coisas da vida. A vida vai trazer aquilo que a gente precisa, e nem sempre o que a gente quer. Isso não tem nada a ver com o ideal também. O ideal são o quê? Sonhos que a gente tem. E pode ter, e deve. Mas não deve se revoltar porque esses sonhos não são concretizados como a gente quer ou no tempo que a gente quer. Porque tudo tem um tempo para as coisas. Tudo tem relação com o sentimento. Enquanto a gente não amadurece o sentimento, as coisas também não podem mudar. Porque a vida de exterior que nós temos é a vida que está dentro de nós. Tudo que você está vivendo fora é a vida que está dentro de você. Então, tudo que está me acontecendo tem relação com o que está dentro de mim. Então, se isso está acontecendo dentro de mim, até eu não superar esse sentimento, como que as coisas aqui fora vão mudar? Gente, uma simples mudança de ótica, um entendimento de uma situação muda a nossa vida assim, drasticamente. Quando uma pessoa compreende uma situação que ela está passando, cria um entendimento daquilo e deixa a revolta, a vida abre um monte de portas. Fala, agora você pode, agora tem essa opção aqui, tem essa aqui, tem essa aqui, tem essa aqui. Mas quando a gente fica batendo no mesma tecla, né? Dando murro em ponta de faca, brigando com as mesmas ideias, e chorando, e se revoltando, e querendo punir alguém, querendo matar o outro, né? Enquanto a gente está nesse estado, a vida da gente anda em círculo, não trava, ela trava. Trava e a gente fica girando, que nem peru, né? Que tomou cachaça, fica ali, né? Bota a cabeça na areia e fica girando. Não sai, né? Não sai do lugar. Pode falar. Eu acho que esse palestra é difícil. Perdoar o cara, passou 2 É o efeito. Então, mas é na dor, né? Geralmente na dor é que a gente reconhece os sentimentos que tem. É que a gente identifica os sentimentos que tem. Na hora da dificuldade, por isso é que a vida traz desafios e testes. Né?
Não que as duas meninas tinham que morrer para ele chegar a esse ponto. Estava dentro da fatalidade existencial delas, né? Mas é nesse momento que você entende o sentimento de alguém. Se ele é verdadeiro ou se ele é só ainda uma proposta, né? Não é falsidade, não. Acho que todo mundo está tentando mudar. Mas a gente às vezes não conseguiu ainda construir um sentimento que fosse superior ao desafio que a gente recebe. Então, às vezes o nosso sentimento está muito abaixo. Então quando a gente é desafiado, a gente cai, não aguenta. E ninguém é culpado por isso. Nós já vimos isso nas outras aulas, né? A fragilidade é um estado natural da nossa. A gente está se preparando para se fortalecer. O que não pode fazer é a gente não deixar de fazer, tomar procedimentos ao longo do caminho para mudar isso, né? Para a gente ir trabalhando esse sentimento e melhorando, mudando o sentimento através das boas ações, através da opção pelo bem, pela caridade. Não só para com aqueles que precisam, que estão longe, mas também com aqueles que estão à nossa volta. Segundo o ensino à espiritualidade, ninguém precisa mais da nossa compreensão, da nossa caridade, que aquela pessoa que nos feriu. Ninguém precisa mais do que ela. Mas é o contrário, né? Aquele a gente quer matar. A gente quer botar ele numa máquina de fazer carne, picar ele bem em pedacinho, fazer linguiça e dar para um leão comer, né? Lá na África, né? É o que a gente quer. Então é difícil. Mas ninguém necessitaria mais da nossa compreensão, do nosso perdão, do que aquela pessoa que feriu. Lembra da oração do Pai Nosso? Que a gente pede para perdoar as nossas ofensas, assim como a gente também perdoaria os outros. Vocês sabiam que ali a gente profere uma autossentença? Porque eu estou dizendo para Deus só me perdoar se eu perdoar o outro. Toda vez que você ora o Pai Nosso, está dizendo para Deus, ó, o Senhor só me perdoa se eu perdoar os outros também, senão não precisa me perdoar não. A gente que está falando. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. Olha a oração. Então eu estou dizendo a Deus, ó, não precisa me perdoar não, viu? Se eu não perdoar os outros, o Senhor esquece, pode me condenar, pode bater bastante, que eu aceito. Pode dar chicotada. Então é difícil, é um sentimento complicado, complexo, mas a gente precisa treinar lentamente, né? E não se punir porque não tem, né? Como disse uma senhora uma vez para mim, ela disse assim, o que eu faço quando há algum tempo já da minha vida eu identifiquei que no lugar do meu coração eu tenho uma pedra. Ela falou, eu tenho uma pedra aqui no lugar do coração. Eu falei, vamos transformar essa pedra em coração. Mas eu não tenho vontade. Faça sem vontade. Escolha, faça opções pelo bem, pela prática do bem, mesmo sem vontade. Tem um ditado popular que fala, né? Água mole em pedra dura, bate até que fura, né? Se você despejar a água do amor e da caridade no coração, sempre vai chegar um momento que aquela crosta dura vai desaparecer. Em algum momento, alguma coisa que você estiver fazendo vai te tocar. Alguém com quem você estiver atendendo, um coração querido que você estiver auxiliando. A própria dinâmica do bem muda a gente por dentro. A própria dinâmica do bem. O bem tem uma energia especial que mexe com as nossas entranhas e muda a gente de dentro para fora. Por isso é que a doutrina espírita coloca, fora da caridade não há salvação. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Porque a caridade ela tem uma ação devastadora no sentido do bem. Ela destrói o mal lentamente, vai arrancando tudo pela frente como aquelas enxurradas que vão levando tudo, sabe? Não há nada que ela não limpe. Então a caridade tem esse efeito. A gente precisa fazer opção, né? Precisa optar por fazer, senão fica difícil. Os espíritos benévolos, não existe ninguém na face da Terra que está aqui deserdado, que está aqui, que não tem amparo, que não tem socorro, que não tem auxílio. Todo mundo tem. Mas o acesso a esses corações, quem fornece somos nós. Você já viu aqueles tapa-tomada que você coloca na tomada para não deixar a criança botar o dedinho lá? Você põe aqueles tapa-tomada, né? A gente tem um monte de plug com tapa-tomada. Os espíritos chegam com o pluguinho e quer ligar. Não tem jeito. Eles querem, mas cadê um? Cadê um aberto aí? Não tem. Eles vão embora. Fica esperando. A gente tem que ir arrancando aqueles tapas-tomada, né? Tira, arranca, porque a hora que eles chegarem, eles encontram, e liga. Já pensou que beleza? Um benfeitor, um coração querido, um amor do passado. A gente fica correndo atrás de migalhas aqui na Terra, e muitos amores nossos nem estão aqui. Estão lá no mundo espiritual esperando a gente. Esperando que a gente tenha êxito na existência, para depois a gente ficar junto. Para ter uma família, para ter um lar, para ter um futuro junto. E aqueles com quem a gente veio hoje para aprender,
muitas vezes, nós não aceitamos eles. Então aí, como desafios, a gente não aceita. Outros já são os nossos amores mesmo, a gente nem nota, né? Porque muitas vezes os amores já estão com a gente, mas como eles não são como a gente queria, porque a gente também não é do jeito que eles queriam, mas a gente não se dá conta disso, né? A gente só acha que o outro não é como a gente queria. Mas a gente não perguntou para o outro se a gente também é como ele queria que a gente fosse, né? Ninguém pergunta isso. Mas muitas vezes, grandes amores nossos estão lá no mundo espiritual, esperando a gente ter um êxito existencial. Alguns estão conosco aqui, trabalhando do nosso lado, tentando ajudar a gente. E a gente não enxerga. Porque tem os tapa-tomada, né? Tá tudo ali. Tá lá tudo... Você não põe, né? A Letícia, quando era pequenininha, que adorava enfiar o dedinho na tomadinha, né? Tem que botar aqueles... O Luiz Antônio colocou nas tomadas tudo da casa dele, que ela vinha... A primeira coisa que ela vê é a tomadinha e vai lá com o dedinho. Que é doidinho para enfiar o dedo na tomada. Não sei o que eles têm com tomada. Criança adora botar dedo em tomada. Só que depois que leva o primeiro choque, também nunca mais bota o dedo lá, né? Só que o choque que vem de lá é bom, né? Quando esse intercâmbio com o coração estabelece, né? A gente fica bem, fica tranquilo, fica sereno. Lá, você ia falar alguma coisa? Por favor. Os Espíritos ensinam uma coisa, que toda vez que a pessoa fala assim, eu não consigo, ela na verdade está querendo dizer uma outra coisa. Eu não quero. Eu estou bem acomodado onde eu estou. Eu não quero. Não existe ninguém na face da Terra que seja destituído de sentimentos próprios que não lhe permitam fazer o bem a alguém. O problema é que o orgulho faz com que a gente fique encastelado dentro da vida que a gente criou e a gente não quer mudar aquilo. A gente quer que a vida mude, mas nós não queremos nos mudar. Só que vai acontecer uma coisa, né? A força do tempo, das coisas, vão movimentando-se. E vão movimentando a pessoa também. E ela, nesse torvelinho todo que ela se envolve, chega uma hora que ela é convidada a mudar. E aí, sem perceber, se vê fazendo. Agora, não é necessário que a gente espere um mecanismo chamado dor para fazer isso, né? Na verdade, a dor não é uma imposição divina e nem criada por Deus. A dor é o efeito da inércia. A gente fica travado numa posição e essa posição vai causando dor com o tempo. Dói não evoluir, dói não desenvolver sentimento, dói não amar. Pergunte para uma pessoa amarga que não quer dedicar o seu sentimento a ninguém. O que é que ela sente por dentro? Dói não amar. Então por isso que a maioria das pessoas que permanecem ociosas, sem nenhuma atividade no bem durante muito tempo, a pessoa começa a sentir um aperto no peito muito grande. Um aperto na alma imenso. Essa é a dor da falta de amor. O amor precisa ser exercitado, a gente precisa amar. É uma lei da vida. Disse Jesus que, né, amai-vos uns, inclusive ele deu um último mandamento antes de ir embora, né, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, fazendo uma proposta de um amor do futuro. Mas antes disso ele falou, né, ama o teu semelhante como a ti mesmo. Ele já deu uma referência melhor, mais próxima. Como a gente gostaria de ser amado. Ama o teu semelhante como a ti mesmo. Como ninguém quer o pior para si mesmo, a não ser que não esteja bom da cabeça, né? Só se não estiver bom da cabeça. Porque normalmente a pessoa quer o que é bom para ela. Então, ama o teu semelhante como você gostaria de ser amado. É uma medida mais próxima. E deixou um mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É um amor para o futuro. Treinando esse mais próximo, um dia a gente vai para aquele amor dele, né? Para aquele amor que ele ensinou. Mas é assim mesmo, é um treino. A gente não precisa se punir ou se achar um monstro porque não está conseguindo amar como ele amou. É lógico, a gente não tem esse preparo. Né? Então, estamos melhores, né? Estamos melhores, com certeza. Estamos bem melhores. Hoje a humanidade está bem melhor do que já foi. Então, mas quando a gente se avalia, na verdade está avaliando a humanidade inteira. Porque é assim todo mundo. Né? Já fomos piores.
Hoje já estamos um pouco melhor do que a gente já era. Já é um passo, né? Oi? Já demos um passo, né? Voltando lá no quarto mal arrumado, pegar todas as coisas qualquer jeito, tem a ver com a pessoa ser perfeccionista, perfeito. Então, aí já é um distúrbio, né? O perfeccionista é um distúrbio. Como que você vai ter tudo perfeito num mundo imperfeito com pessoas imperfeitas? Você pode ter uma coisa ideal, né? Você pode ter uma situação ideal, mas não uma situação perfeita. O perfeccionista é um neurótico, né? É alguém que está padecendo de uma doença, Porque ele vivendo num mundo imperfeito, se ele tentar ser perfeito em tudo, primeiro que ele não é perfeito. Como que um ser imperfeito vai fazer coisas perfeitas? Não faz. A coisa mais aprimorada que você imaginar, pega alguma coisa, uma escultura, uma pintura, um trabalho, seja o mais aprimorado, o mais belo, ele está infinitamente longe da perfeição. Se a gente pudesse ver obras de outros mundos, no próprio mundo espiritual, a gente olharia para as nossas obras de arte aqui na Terra, olhar para lá e falar, meu Deus, o que é isso? Isso aqui não é nada, é um rascunho. Por quê? Porque nós somos imperfeitos. E a imperfeição não pode produzir a perfeição. A gente pode produzir coisas boas, belas, para a nossa condição. Então, se a pessoa ela é perfeccionista, isso é uma neurose, né? Então, isso é uma neurose. É uma neurose. Uma neurose. Então, a pessoa, isso aí, disciplina é uma coisa, né? O excesso, o extremo é tão prejudicial quanto a falta, né? O excesso é tão prejudicial quanto a falta. Não deu para fazer agora, não tem importância, faço depois. O que não posso é não fazer, é abandonar. Tem gente que diz, para que limpar a casa? Para que arrumar a cama se eu vou dormir de noite de novo, no outro lugar vou voltar lá outra vez, vou deitar, vou desarrumar tudo de novo, né? Então para que você toma banho, para que você come? Já comeu ontem mesmo, para que comer hoje? Não come, você comer hoje. Para que trocar de roupa, né? Então não é por aí, né? Então o perfeccionista, ele cria a ilusão, né? O que a gente normalmente não tem por dentro quer fazer por fora. A pessoa equilibrada por dentro, ela se disciplina a fazer as coisas no tempo que dá. Não numa neurose que tem que ser naquele momento, senão não tem jeito, né? Então eu falei, bom, caiu esse negócio aqui, não dá para pegar agora, mas assim que eu puder passar por aqui, eu pego. Isso é disciplina. Não, se não for agora, não, vai lá pegar, quer dizer, aí acontece uma coisa terrível lá na frente, porque ela parou ali para fazer aquilo e não esperou. Então o neurótico, o extremo, né, é tão prejudicial quanto a falta. É uma neurose. Conforme o que você falou, existe uma diferença muito grande. O extremo é neurótico. O que ele quis dizer aquela hora, depois das coisas, que quando a gente está bem, traz harmonia. O ambiente fica harmonioso e depois demais. Então o extremo, ele é neurose sim. Tá? Agora, essa coisa de mais suave, deixar as coisas em ordem, é uma harmonia. Quando você está bem, é uma disciplina, é um hábito. Seu ambiente fica harmonioso. Eu acho que é assim, não é? Isso. É aquele que fala assim, bom, eu devo deixar o ambiente arrumado. Não, eu tenho que deixar o ambiente arrumado. Eu tenho. Não é eu tenho, eu devo. Então nesse eu devo, vou fazer assim que der. Quando eu falo eu tenho, tem que ser agora. Se não for, uma agulha virou de lugar, tem que ir lá arrumar ela de novo, porque eu tenho, que senão, né? Então esse é o extremo. Então essa pessoa é uma pessoa, normalmente é o rígido, né? O rígido geralmente é alguém que não lida bem com os seus sentimentos. É uma pessoa mesquinha, não é nada humilde, extremamente orgulhoso, egoísta. Essas pessoas que parecem perfeitas e disciplinadas são extremamente duras no trato com os outros, na exigência das coisas, né? E muitas vezes deixa de cumprir deveres graves, deixa de fazer coisas assim. Eu conheci uma pessoa que era extremamente perfeccionista. Praticamente não pagava as contas dela. Tinha uma dificuldade com, sabe? E tinha dinheiro, podia. Esqueci. Nossa, passou a data. Não sei o que. Quer dizer, e era uma pessoa que exigia, exigente, determinada. Não, porque tudo, né? Faltava... E vivia com os problemas com as suas dificuldades financeiras, porque não é que não tinha dinheiro. Tinha dinheiro. Mas não conseguia. Acertou. Exatamente. Então, todo rígido, né, tem algum problema que ele não consegue lidar. Então,
desleixado também é um neurótico, né? É um neurótico também. O desleixo é uma neurose também. O achar que tudo tá bom de qualquer jeito é uma neurose, né? Esse é aquele que também não liga para os seus próprios sentimentos. É uma pessoa que caminha e normalmente é extremamente dependente. A pessoa desleixada, desligada, ela é extremamente dependente. Ela vive a dependência e não consegue disciplinar-se para entender os próprios sentimentos, para poder ter autossuficiência para caminhar, né? Olha, não tem melhor uma pessoa melhor para se relacionar, para ter uma vida, que alguém que tenha uma disciplina interior, que ame a si mesmo, que tenha bons sentimentos, que seja uma pessoa otimista, elevada. Essa pessoa é bom conviver com ela, porque ela não exige nada do outro e é uma pessoa que está sempre se doando e nunca achando que perdeu alguma coisa, né? O problema da gente é que a gente se doa e fala assim: perdi tempo, perdi 15 anos com você, perdi 10 anos com você, perdi 2 anos. Ninguém perde nada por ter amado, por ter dado alguma coisa de bom. Se você trabalhou com alguém, se você fez alguma coisa com alguém, se você conviveu com alguém e essa pessoa de alguma forma tirou alguma coisa de você, você perdeu, entre aspas, alguma coisa. Não perdeu nada. Se você fez o que achou que devia fazer, se os teus sentimentos foram empenhados da melhor forma possível, você ganhou, não perdeu nada, né? Eu me enganei, eu dediquei tantos anos, tal, de repente a pessoa não... Melhor para você se você fez. Você cresceu como sentimento, como afeto. A outra pessoa é um problema dela, né? É isso que a gente não consegue entender, porque a gente precisa ainda de compensações. Nós vivemos de compensações. E a saúde, né, ou o êxito e o fracasso, como ela coloca, não depende dos outros, depende apenas de nós. A insatisfação íntima, por causa das exigências e da falta de renúncia, a princípio, fazem muito mal a gente. Faz a gente sofrer, faz a gente ficar aprisionado, né? Como eu disse logo no início, as pessoas mais belas da humanidade, as almas mais lindas que passaram por aqui, não tinham nada. Absolutamente nada. E nem ninguém. Nem nada e nem ninguém. E ao mesmo tempo tinham tudo. Tinha uma multidão à sua volta, tinham um lugar para se abrigar e viviam felizes, porque não exigiam nada, não tinha exigências, né? As exigências que a gente tem, eles não tinham. E mesmo que a gente não compreenda isso agora, a grande parte dos nossos sofrimentos são por causa das nossas exigências. Nós sempre queremos da vida alguma coisa que não estamos prontos e preparados para ter, ou que não é naquele momento que a gente deseja, né? Aprender a olhar as coisas e entender que aquilo que está acontecendo conosco naquele momento precisa ser assim, quando não depende da nossa vontade, é um dos grandes segredos da paz interior. Muitas coisas que a gente vivencia em cada dia faz parte do nosso aprendizado imediato daquele instante. Se nós não deixamos passar por dentro, também não passa por fora. Se nós não liberamos os sentimentos interiormente, as coisas não se liberam fora também. E muitas vezes a visão limitada e estreita que você tem daquele que te observa agora, daquela alma que não te concede os sentimentos que você gostaria de receber, nada mais é do que um estado interior, uma necessidade de compensação que você está experimentando. Você já está em paz e não sabe. Já está convivendo no melhor momento existencial que a vida pode te dar e você não sabe. Esta experiência é extremamente valiosa para o teu crescimento. Quando nós compreendemos a realidade que temos, lutamos para melhorar, procedemos como devemos, sem revolta, sem rebeldia, sem lamentações contra Deus, e procurando dar o máximo e todo o esforço que nós podemos para a resolução dos nossos problemas, dentro da ética emocional, moral e espiritual, naturalmente a vida se estabelece de uma maneira mais serena e os problemas vão ficando para trás. Os desafios vão sendo superados e nós vamos crescendo dentro daquela necessidade que a vida apresentou para a transformação dos nossos sentimentos. Se uma situação perdura, se o tempo não consegue deixar para trás uma situação que você está vivenciando, naturalmente é porque o teu coração não entendeu ainda os sentimentos que precisa modificar em relação ao desafio que é apresentado a você. Deixe as coisas passarem. Ensina-nos os grandes mestres da humanidade. Deixe que as coisas passem.
Aprenda a liberar o sentimento como se o atirasse na corrente de um rio caudaloso, para que fosse levado para bem longe e que se despedaçasse nas correntezas, nas pedras, à beira das margens ou em uma cachoeira que ele encontrasse por ali e nenhum vestígio mais deixasse. Mas para isso é necessário que você supere o sentimento que te aprisiona nesse momento. Provavelmente a revolta é a tônica do teu sentimento. A não aceitação, o não entendimento e o acreditar-se vítima faz com que você se aprisione nos efeitos imediatos daquilo que está sofrendo. Quem não deixa os nossos problemas passarem somos nós. Quem não deixa as dificuldades ficarem para trás somos nós. Perdoa a alma que te acicatou. Compreenda a fraqueza e a limitação daqueles que te alcançaram com o raio da incompreensão e daqueles que multiplicaram os teus dissabores e as tuas dores íntimas. Entenda-os. São almas tão fracas quanto você, quanto nós, que necessitam de profunda compreensão, como nós também desejamos sermos compreendidos. Deixe as coisas passarem. Se você deseja que os teus problemas sejam solucionados, eles podem se resolver amanhã, ou iniciar a resolução deles em tempo mais imediato e breve possível, se o teu coração permitir que os dissabores, que os pesares passem, fiquem para trás. Estenda o teu coração benevolentemente, para que a vida possa tocar com a compreensão e o entendimento de você mesmo, para o entendimento posterior de todos aqueles que convivem com você. Não atribuas os fracassos da tua vida aos corações que te apedrejaram, ou àqueles que te tomaram alguma coisa valiosa. Lembre-se, ninguém perde o que possui. Se a vida lhe retirou alguma coisa, não lhe pertencia. De alguma maneira você está em processo de devolução. É momento de compreensão, da superação das exigências e do autoentendimento. Aprendamos com Jesus, o meigo Rabboni. Aprendamos com as leis eternas que o Evangelho nos apresenta como fonte inesgotável de bênçãos onde nós nos alimentamos e nós nos descedentamos. Sê tu quem ama. Quem ama, balsamiza o coração com a paz. Quem não ama, transforma o coração em um caldeirão escaldante, cheio de lavas borbulhantes, onde todos os dias é obrigado a mergulhar. Dissolve as mágoas que o teu coração mantém e permite que o tempo deixe para trás as desditas que você tem experimentado. Mas se você não deixar passar, provavelmente os teus problemas não vão se solucionar, porque eles fazem parte da tua necessidade de crescimento espiritual. Ouçamos o meigo Rabboni, o Senhor de todas as nossas vidas nesta terra. Aprendamos com Ele o amor, e o amor, com certeza, nos redimirá. Que Ele nos abençoe, agora e para sempre. Graças a Deus.